Eu já sou atendida aqui pela associação já há 8 anos e o trabalho maravilhoso, muito bem atendido. E melhor do que a UPA e os outros hospitais. Desde que eu descobri, né, que eu tinha essa doença, vim aqui através de um amigo que me convidou, que achava que eu tinha epilepsia, né? E daí ele me convidou para vir aqui, eu vim nessa associação da epilepsia, da doutora Rosária, e daí o médico pediu todos os meus exames, eu fiz e constatou, né? Tomo remédio, faço tratamento aqui, não é muito tempo, mas eu estou gostando muito daqui. Eu tive crise quando eu tive bebê. Minha primeira crise acordada. Eu tinha dormindo, mas quando eu tive bebê foi piorando, que eu comecei a ter muitas. Às vezes eu tinha uma atrás da outra. Eles acolheu como uma família. É quase uma família para mim agora. Aqui. Eles ajudam, eles conversam, eles explicam como é para a gente fazer, como as crises para as outras pessoas que não têm, né? Como achar alguém que está tendo uma crise, saber como agir. Aqui a gente aprende muita coisa. Esta é a Associação Ana Fonseca de Epilepsia, entidade sem fins lucrativos que atende a pessoas com a doença e seus familiares, com serviços médico, jurídico e assistencial. Existe há mais de 12 anos. O projeto nasceu graças ao empenho desse casal, a defensora pública aposentada Rosária Gonçalves Novaes Marques e o procurador de justiça Edmilson José de Matos Fonseca. A Associação Ana Fonseca, ela nasceu através da minha cunhada, que teve epilepsia generalizada, crônica, grave, né? Ana Maria de Matos Fonseca, que é o nome da nossa associação. Ana Maria de Matos Fonseca foi abusada sexualmente muitas vezes, frequentou vários hospícios, levou choque. Na primeira crise dela, ela era professora municipal e foi mandada embora. Então, por ela, a gente abraçou essa causa. Tomei conhecimento através de um jornal da capital, no ano de 2009, e aconteceu um congresso de epilepsia aqui em Porto Velho, e naquela época viera o presidente da Federação Brasileira de Epilepsia, que era um paraibano chamado João Hércules. Aí eu fui a este encontro exatamente para tomar conhecimento, que era já um tema que me interessava bastante, porque eu tinha uma irmã com epilepsia que dá nome a esta associação, hoje é falecida aqui em Rondônia, e então vi que a causa era enorme. Fiz pesquisa no ano de 2009, trabalhando com alguns amigos identificados com a causa, fundamos a APERON, que é a primeira associação, e colocamos um xará meu chamado Edmilson Zé Balos como seu presidente. É o eterno presidente da APERON, que é a Associação dos Portadores de Epilepsia do Estado de Rondônia. Um grupo de voluntários e colaboradores se desdobra para oferecer todos os dias esse importante serviço em prol das pessoas com epilepsia e também com outras doenças. Eu comecei na associação já tem 10 anos, né? Que eu comecei na associação fazendo a parte jurídica junto com a doutora Rosária, né? Do qual no nosso país foi a primeira causa que essa casa ganhou em favor das pessoas com epilepsia, né? Que causa foi essa? Foi uma causa de benefício de aposentadoria de uma pessoa com epilepsia. A casa também mexe com os benefícios previdenciários, né? As pessoas que nos procuram, né? Mexe também com a parte dos passes livres, né? Federal, estadual. Então, tudo isso a casa ela providencia para as pessoas com epilepsia, né? O trabalho é bem gigante da parte jurídica aqui. Aqui eu tenho a oportunidade de realmente ver a profissão mostrando que as pessoas podem evoluir,
que as pessoas das quais chegam desenganadas, as pessoas que chegam sem ter horizontes, nós terminamos por promover uma nova perspectiva de vida, uma nova sensação de melhor autoestima, né? Nós temos alguns pacientes que, para nós que acompanhamos, nós vemos uma evolução pessoal muito grande. Comecei atendendo uma única vez por semana e depois que a instituição ficou conhecida e aumentou o movimento, então eu fui convidado a atender mais uma vez no mês, totalizando 2 atendimentos por mês. E aqui eu atendo 90% casos da minha especialidade, que é neurologia, mas aparecem outros casos de clínica geral, de clínica médica, aos quais eu tenho dado seguimento. Em média, 90 pessoas são atendidas mensalmente, uma gama de serviços que atrai pacientes de comunidades ribeirinhas, distritos da capital e de municípios do interior de Rondônia. Hoje nós atendemos todos que nos procuram, tanto de Costa Marques ao Humaitá, Beira Rio. Hoje nós vamos ter aqui também vários municípios passando por aqui, fazendo esse atendimento. Nós temos um médico neurologista, que atende 2 vezes por mês. Temos o doutor Marcelo, fisioterapeuta, o doutor Elksanen, psicólogo, doutora Fátima, advogada, né, e outros, assistente social, a doutora Antônia, né, e a equipe de apoio também, né, todos voluntários. Difícil aqui é saber quem ganha mais, se os pacientes ou os voluntários. Eu acredito que seja as duas partes, né? Tanto a pessoa que está recebendo benefício como quem está doando, porque assim, nós viemos aqui na Terra para servir a Deus e não para se servir, né? Então é o que a doutora Rosária falou, Deus já nos deu tanto, então vamos retribuir um pouco para as pessoas que precisam, né? A clínica aqui eu não tenho nem palavra para dizer, né? E agradecer assim, a doutora Rosária e o doutor, os esposos dela, que são o chefe daqui, são maravilhosos. A Associação Ana Fonseca vai além, luta contra o preconceito e o estigma que envolvem os doentes e também desenvolve trabalho nas comunidades. Em 2021 nós atendemos aqui todos que batem a nossa porta, não só a epilepsia, o autismo, o deficiente, qualquer tipo de doença que nos procura, a gente sempre dá um jeitinho de agradar as pessoas. O Ministério Público de Rondônia é parceiro nas atividades propostas pela associação. Quando eu vi a enormidade da causa que eu estava metido, eu vim pedir socorro ao Ministério Público. Diz, olha, nós temos 35 mil pessoas com epilepsia do estado de Rondônia. Não é uma causa para um homem só. É necessidade que a instituição ingresse nesse trabalho e eu estou pedindo o apoio do Ministério Público para isso. E levei ao Colégio de Procuradores. E o Colégio de Procuradores aprovou o projeto Epilepsia em Debate na Sociedade. É este o projeto do Ministério Público, dando apoio à causa da epilepsia desde 2010. Coincidentemente, quem instalou o projeto, o atual Procurador-Geral de Justiça, Ivanildo de Oliveira, que na época era o primeiro promotor de justiça, chefe do Ministério Público. Então ele havia sido eleito e deu todo o apoio, como vem dando atualmente, essa causa da epilepsia. Os braços e mãos da causa da epilepsia, e como eu já disse, em Rondônia, eu acredito que no Brasil, se deve ao Procurador de Justiça, ao Dr. Edmilson. É o pai da causa, né? Ele é o grande idealizador, ele é aquele que fomentou, trouxe o projeto para o Ministério Público. O Ministério Público também, junto com ele, abraçou essa causa e passou a constar desde as suas políticas públicas de atuação, dentro do seu planejamento estratégico, apoiando também, de algum modo, orçamentariamente. É uma causa de interesse social.
Não é uma causa que deve ser só da preocupação ou do Dr. Edmilson, ou dos familiares, né, ou das pessoas que têm epilepsia. A causa da epilepsia, ela tem que ser uma causa da sociedade como um todo. A partir do momento em que a gente chama a atenção para isso, a partir do momento em que as pessoas são orientadas, né, a gente começa a ter mecanismos de proteção, de ajuda, de auxílio a essa causa que é muito nobre. Hoje a nossa associação está pequena para a demanda, né? Nós já estamos com o projeto pronto, nós temos aqui no nosso quadro engenheiro voluntário, temos médico veterinário voluntário, né? Então muitos outros médicos querem fazer parte desse grupo, mas o nosso espaço é pequeno. A tendência é ampliar para atender mais gente. O sonho é grande, né? Construir mais 10 consultórios e não parar, né? E nunca parar.